Tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa videoaula de História. E que a nossa videoaula de História é continuação do nosso assunto da videoaula passada, que está no nosso livro didático, o capítulo 2, As Civilizações da América, esse espaço territorial no qual moramos, que é o continente América. Nós vimos que quando os europeus chegaram a esse espaço territorial chamado América, o continente no qual vivemos, a América já era habitada por cerca de 50 milhões de indígenas, 50 milhões de povos distribuídos por todo o continente. Essa população era composta de dezenas de povos que representavam grande diversidade cultural. Eram chamados povos originários da América, povos que estavam aqui neste espaço antes da chegada de Cristóvão Colombo, antes da chegada dos europeus. Assim também como os povos originários das terras que hoje é o Brasil, que estavam aqui antes da chegada dos portugueses. E que nós vamos destacar nesta aula de hoje os povos astecas, que está aí no nosso livro didático, nas páginas 32 e 33, assim como também vamos fazer a atividade explorando a imagem da página 33. Antes de irmos para os nossos slides, quero dividir com vocês a minha alegria, assim como a alegria de todos os meus colegas professores e que todos os meus colegas demais funcionários que trabalham, que exercem suas atividades dentro das unidades de ensino, dentro da comunidade escolar. Por que esta alegria? Porque no último dia 1º de junho, eu, enquanto profissional de educação, juntamente com todos os meus colegas que já citei, fui imunizada com a primeira dose da vacina. E que isso é importante. É importante por quê? Porque, de acordo com a ciência, para o organismo estar realmente imunizado por este vírus que assola a humanidade, que mudou as nossas vidas, não é? Nós precisamos tomar segunda dose. E após tomarmos a segunda dose, sem correr risco, né, num ambiente mais seguro para os professores, mais seguro para os demais funcionários, mais seguro para vocês, a gente retomar com as nossas aulas presenciais. Por enquanto, o melhor fazer é a gente continuar com as nossas aulas remotas. Por isso que é um momento de muita alegria e queria compartilhar isso com vocês. Que breve estaremos juntos dentro do chão da nossa sala de aula, dentro do chão das nossas unidades de ensino, com ensino presencial. Mas por enquanto nós vamos ficando aqui juntos, mas ao mesmo tempo distante, vocês daí e eu daqui. Mas estamos produzindo conhecimento, estamos fazendo a educação acontecer. Então, agora, turma, vamos para os nossos slides. Aqui nós vamos ver que os povos astecas, página 32 e 33. O que é que nós vamos ver desses povos? A gente vai ver o quê? A importância da religião para os povos astecas, o papel militar dos astecas, o comércio, as atividades comerciais que esses povos faziam para sobreviver. Então, os astecas, eles se destacam muito na questão de guerrear. Eles eram guerreiros extraordinários. Já se destacam aí. Eram guerreiros e conquistavam outros povos que viviam na região. Essa conquista com outros povos, esse destaque para serem povos guerreiros,
possibilitou que os astecas fizessem um grande império. Então, os povos que viviam na região, obrigando-os a pagar tributos. O que é isso, professora? Pagar tributos? Impostos. Que hoje nós pagamos impostos. Né? Tudo que a gente compra, a gente paga os impostos, que esses impostos revestem entre nós através do quê? Dos serviços públicos, né? Que se tem necessário para se ter uma vida em sociedade. Então, pagar tributos, pagar impostos, que em forma de ouro, de metal precioso, alimentos ou produtos como tecido, cacau e algodão. Vocês já viram cacau? Sabia que os povos astecas foram os primeiros povos a inventar o chocolate? E quando os povos astecas inventaram o chocolate que é feito do cacau, era uma bebida sagrada. Sagrada porque era uma bebida destinada aos deuses. Então, nós vamos aí. Desta forma, os astecas acumularam muitas riquezas e organizaram um poderoso exército e continuaram a expandir seu domínio sobre outros povos. Então, os astecas, eles vieram do norte da Mesoamérica, esse espaço territorial que estava localizado, os astecas, os maias e os incas, chamado Mesoamérica, e se fixaram na região central do México e fundaram a cidade de Tenochtitlan, que Tenochtitlan hoje é a cidade do México, a capital do país, México. Nós temos aí o poder militar, como eu já tinha falado, os povos astecas eram povos extremamente guerreiros, eles guerreavam, eram guerreiros habilidosos, hábeis. Então, e que a guerra estava presente na vida dos povos astecas. Um dos principais motivos que possibilitaram a rápida expansão, quer dizer, o aumento do domínio asteca foi o seu poder militar. Então, o exército asteca estava sempre pronto para a guerra, tanto para manter o controle dos povos dominados, que eles dominavam através das guerras, quanto para conquistar novas terras. Eles iam à guerra para dominar outros povos e para expandir seu território. Isso quer dizer conquistar novas terras, para aumentar o Império Asteca. Vocês estão vendo aí um símbolo, uma imagem de um guerreiro asteca. Vamos aqui o comércio, as atividades comerciais. Então, em Tenochtitlan, que era a capital do Império Asteca, que hoje é a cidade do México, a capital do país México, havia um centro comercial importante e muito movimentado chamado Tlatelolco. Não sei se a pronúncia é essa. Neste local, nesse centro comercial, existia um grande mercado, onde era comercializado, vendido produtos de várias regiões, como pedras preciosas, plumas, sal, mel, conchas, pérolas, animais, produtos agrícolas e artesanais. Como nas nossas feiras, na nossa cidade, nós não vamos à feira, não tem os mercados, né, da verdura, o mercado que a gente fala da carne. Então, esses povos também faziam essas atividades comerciais. O comércio era muito importante. Lembrando que a principal atividade de sobrevivência desses povos era a agricultura, mas eles também desenvolveram outras atividades, e entre elas está o comércio. Então, a religião, os povos astecas, assim como os outros povos que estavam nesse espaço territorial chamado América, os povos originários, eram povos politeístas. O que é isso, professora? Povos politeístas. Povos politeístas são povos que acreditam em vários deuses. E os deuses voltados muito para o quê? Os fenômenos da natureza, principalmente relacionado à principal atividade econômica, que era a agricultura. Então,
A religião era muito importante na vida da população asteca. Assim como outros povos indígenas da América, os astecas eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Porém, possuíam uma divindade, um deus principal, que era o deus do sol. Olha, o sol, justamente pela questão da agricultura. Que também era o deus da guerra, uma vez que uma das principais atividades dos povos astecas era a guerra, era guerrear para dominar povos e para expandir, aumentar o seu território, as suas terras. Para agradar esse deus, os astecas, desculpe, faltou um S aí, fazia o sacrifício humano, que vocês vão ver mais na página 32. O sacrifício humano, que vocês estão vendo essa imagem, eles sacrificavam tanto animais como seres humanos. Aí nós temos aí, segundo a crença asteca, no início do mundo, os deuses tinham dado seu próprio sangue para que o sol se movesse. Portanto, exigiam sangue humano para manter o mundo em funcionamento. Como o sangue é o princípio da vida, apenas o sangue poderia manter o tempo andando. Sem os sacrifícios, o mundo terminaria. Assim faziam guerra especialmente para capturar prisioneiros e ofertar seu sangue nos templos. Que acreditava que o sacrifício humano iria agradar os deuses iam fazer com que mantivesse o que? O mundo mantivesse, não é, a continuidade. Tanto ia sacrifício humanos como sacrifício também de animais. E aí nesse desenho vocês estão vendo o quê? Faca asteca do século XVI, que era utilizada nas cerimônias dos sacrifícios humanos. Vocês estão vendo aí embaixo da faca e uma cerimônia também de sacrifício humano, que acreditava que se para dar continuidade à vida humana e também dar continuidade ao sol todos os dias nascer, para agradar os deuses. Aí nós temos aí agora, turma, a nossa atividade da página 33, que vocês vão observar essa imagem e vão responder no caderno. Vocês copiem a questão e respondam no caderno. Aí temos aí, observe a imagem. Você consegue identificar alguns dos produtos que eram vendidos no mercado de Tinoctã? Em caso afirmativo, cite alguns exemplos. Aqui vocês irão estar respondendo de acordo com as palavras de vocês. Vocês podem responder o quê? Quadro, né? Peças de vestuário, joias, ouro, adornos de contas, pele de animal. Isso aí são os objetos que podem ser percebidos aí nessa imagem, não é? Então, vou repetindo aí, vocês podem estar colocando aqui imagens como penas, no quadro 1, peças de vestuário, quadro 3, quadro joias de ouro, adornos de conta, pele de animal e entre outros objetos. O que nós vimos? O que? Nós vimos que assim como os outros povos que estavam nesse espaço territorial, os povos astecas eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses. Eles se fixaram na região que hoje é o que? É a cidade do México. Eles vieram do norte da Mesoamérica e se fixaram na região central do México. Fundaram a cidade de Tinoctã, que hoje é a capital do México, é a cidade do México. No ano de 1325, eles ocuparam uma ilha, né? Eram guerreiros e conquistaram outros povos que viviam na região, obrigando-os a pagar tributos.
obrigando os povos que eles conquistavam a pagar impostos em forma de ouro, alimentos ou produtos como tecido, cacau e algodão. Eles criaram que o chocolate era uma bebida sagrada oferecida aos deuses, só os nobres astecas que tomavam. Realizavam o sacrifício humano, porque eles acreditavam que sacrificar as pessoas era dar continuidade à vida, ao sol nascer, para agradar aos deuses, para que mandassem o sol todos os dias. As atividades comerciais, eles se relacionaram também com outros povos, né? E esses mercadores eram chamados patroclos. Para comprar essas mercadorias, percorriam longas distâncias e por isso tinham um grande conhecimento da região. Isso fez com que as atividades comerciais, que os astecas expandissem seu império, aumentasse seu império. Eram povos extremamente guerreiros, eram guerreiros hábeis. O poder militar, um dos principais motivos que possibilitaram a rápida expansão, quer dizer, o aumento dos domínios astecas foi o seu poder militar. Eles eram excelentes guerreiros. Isso que nós vimos. Então, espero que vocês façam a atividade. Vão ao livro, leiam as páginas 32 e 33 e que a nossa videoaula está chegando ao fim. Nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima videoaula, até o nosso próximo encontro. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem e se cuidem. O uso da máscara, o uso do álcool gel, mantendo o isolamento social. Tchau, tchau, turma.